voltar ao nosso bate-papo aqui com o nosso convidado, o Gringo. Você participou de ginástica aeróbica, condicionamento físico. É necessário para quem quer ter uma clínica e continuar dando aula, né? Sem dúvida, eu acho que são complementos que hoje em dia os tenistas não podem viver sem, eles andam paralelo com a formação de um tenista. Eu, na época, isso aí foi nos Estados Unidos na década de 80, e no Brasil ninguém sabia o que era isso ainda. E depois veio ficar bastante popular, né, esse tipo de condicionamento. Inclusive a parte de condicionamento psicológico para esportistas de alto rendimento. Eu estou vendo aqui em Nova York também. Isso fiz em Nova York, sim. Verdade. Como que você analisa hoje os profissionais do tênis? O CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, exige que os profissionais estejam credenciados ao CREF. Você acha que hoje os profissionais estão mais treinados, capacitados, ou na sua época era maior? Olha, eu acho que hoje, isso é uma opinião minha, tá? O nível dos... Você falou do fenômeno Guga, um pouco mais atrás. Eu acho que o Guga foi um fenômeno onde quantitativamente cresceu muito a população de tenistas no Brasil. Para atender essa nova quantidade, teve que ter mais professores. Então, muita gente se aventurou nessa área sem ter ainda uma bagagem suficientemente boa para poder realmente ensinar tênis de alta qualidade. Então, isso é um dos motivos que as pessoas me perguntam por que não tem tenistas, assim, uma safra boa de tenistas no Brasil. Porque a base ainda não está muito sólida. Eu estou perguntando porque eu estou vendo aqui, você ministrou vários cursos para técnicos, né? E professores do tênis. Isso. A que você atribui? Hoje a gente vê que a maioria foram ex-jogadores, os técnicos, né? Sim, isso na verdade, ser um ex-jogador, isso dá experiência de quadra. Mas isso não necessariamente o cara tem que ter sido jogador para ser um bom técnico. Exatamente. Tem que ser jogador de tênis. Não, porque inclusive você pega, imagina, os grandes técnicos do Brasil que fizeram história e fazem história. Você vê o Larry Passos, que ele não foi jogador, né? Não foi jogador de tênis. O Paulo Cleton, que foi da minha época, ele foi um jogador razoável, né? Então não é assim uma obrigação o cara ter sido um grande jogador para ser um treinador de tênis. Agora, Gringo, outra pergunta que é inevitável, a questão do salário. A gente vê que o tênis é um esporte caro, caríssimo, né? É caro, não caríssimo, as premiações. E a remuneração não é lá essas coisas. A gente entrevistou aqui o Caio Zampierre. Sim. Ele não tem salário, ele tem um patrocínio, mas não tem salário. Por que isso? É um esporte que patrocínio é muito caro e não tem salário. Por quê? Não, o que acontece é o seguinte, é uma aposta, porque, na verdade, para você começar a viver bem do tênis como jogador, você tem que estar entre os 100 melhores do mundo. Por quê? Porque isso te põe dentro de torneios grandes, com premiações grandes. Você, obviamente, vai representar teu país numa Taça Davis, que tem uma premiação extra, e vai aumentar teu nível de exposição à mídia, onde você consegue patrocínios um pouco melhores. Se eu te falar, eu tenho um jogador número 500, 600 do mundo, você vai falar, pô, esse cara é insignificante. Só que você tem que saber que o mundo tem 40 milhões de tenistas. Isso tudo. O cara ser 600, ele é um gênio. Ele é um gênio. 40 milhões? 40 milhões de tenistas no mundo todo. Isso é um número que eu recebi numa matéria da ITF. Mas se compara ao futebol, não? Não, o futebol deve ser bem... Acho que só no Brasil deve ter mais de 40 milhões de jogadores de futebol. Então, na verdade, você se destacar nesse universo, ele é muito mais difícil. Então, o dinheiro fica mais escasso. Mas como que se explica isso? Tantos milhões aplicados e você não ter remuneração para jogadores? Na verdade, o salário do jogador, basicamente, é dos prêmios que ele ganha. Todo torneio que ele joga da ATP, ele tem uma premiação em dinheiro, onde o jogador participa disso, que ela é diretamente proporcional ao ranking dele. Eu estou vendo aqui, você foi técnico auxiliar da equipe da Taça Davis Brasil. Isso. Com vários confrontos, Chile, México. Chile, Uruguai, México. Foi uma época muito legal, onde o Paulo Cleto era o treinador-chefe. E como eu tinha alguns jogadores meus convocados para a equipe, eu era convidado para ser auxiliar técnico. Na Taça Davis tem tipo uma primeira divisão e segunda divisão, né? Isso. O Brasil não consegue ficar na primeira divisão. Agora ele está na primeira. Agora está, né? Por que demorou tanto tempo? Porque, na verdade, na América do Sul sempre o Brasil dependeu de um tenista.
Então a equipe, na verdade, fica um pouco desbalanceada, né? Porque tem o jogador número 1, o jogador número 2 e a dupla. Nesse momento, nós temos o número 1 muito forte, que é o Bellucci. O jogador 2, um jogador bom, que pode ser o Rogério, pode ser o Feijão, pode ser algum jogador. E temos uma dupla muito forte. Então, hoje em dia, sim, nós estamos na primeira divisão e vai jogar contra os Estados Unidos em janeiro. Esse desafio agora do Guga, dia 16, que acredita que contra o número 1 do mundo, não, eu vejo mais como uma festa só. Eu vejo como uma festa, mais com uma certeza, festa. uma confraternização. Confraternização. Isso. Casa cheia, lotada. Dizem que vão 12 mil pessoas no Maracanãzinho. E eu não vou estar lá, eu vou estar aqui dando clínica com o maior prazer. Você acredita, o ingresso de um jogo desse fica em torno de quanto? Não faço ideia. Não faço ideia. A gente recebeu alguns convites, né? Mas... Chutando por alto. Assim. Eu acho que geralmente, quando... Eu posso te falar pelo que teve contra o Agassi, tinha ingresso de R$60 e de R$100, R$200. Sai daí não que já a gente volta.